Porque uma das coisas que nós aprendemos nesta Comissão Parlamentar de Inquérito é que isto é uma opção política. Durante muito tempo havia a sensação de que isto era uma imposição de Bruxelas decorrente do plano de reestruturação financeira, mas que não é assim. Cheguei a dizer há uns tempos ao então ministro Pedro Nuno Santos que alguém lá na Comissão Europeia, quando viu chegar a documentação sobre a TAP, deve ter perguntado: o quê, mas isto ainda existe? Isto não era suposto termos acabado com isto já há uns anos? A TAP é uma empresa grande, é das poucas empresas grandes que Portugal tem. O problema é que, se a TAP não for pública, ela rapidamente vai deixar de ser uma empresa grande de Portugal. Olá, este é o Megafone, o podcast do Abril Abril. Em 2019, antes da pandemia, a TAP era responsável por 2,6 mil milhões de euros em exportações diretas e de 700 milhões de euros de poupança em importações. A soma destes valores, 3,3 mil milhões, correspondeu a 1,54% do PIB português. Acrescentando os 2,5 mil milhões de euros de exportações indiretas, por transporte de 50 mil toneladas de carga de empresas com sede e instalações em Portugal, a TAP representava 2,7% do PIB português em 2019. No entanto, a companhia bandeira portuguesa tornou-se hoje uma trincheira ideológica da direita nas redes sociais e no comentário político, onde é promovida a ideia de que a única solução para a TAP é a privatização total da empresa. Parece que desta vez é que vai correr mesmo bem. Neste episódio do Megafone, sobre o presente e o futuro da TAP, contamos com a presença de Margarida Davim, jornalista de política da revista Sábado, Ricardo Paz Mamed, economista e signatário da Carta Aberta A TAP não é um ativo tóxico, é um trunfo económico ao serviço do país, e Bruno Dias, deputado do PCP, que integrou a Comissão de Inquérito à TAP. Margarida, a percepção pública sobre a TAP mudou muito nos últimos anos. Eu lembro-me de um tempo em que a TAP era ainda, para uma grande maioria da população portuguesa, um sinónimo de qualidade e de uma empresa de confiança. Acabou por se tornar hoje em dia, no entanto, uma espécie de trincheira ideológica nas redes sociais e no comentário político, em que basta dizer a TAP para ser sinónimo de desgraça e de despesa, etc. Sim, isso é uma pergunta. Sim, houve de facto uma alteração na percepção pública da TAP, mas é também natural que tenha sido, não é? Porque estamos a falar de uma empresa que nos últimos tempos tem sido notícia muitas vezes por várias questões que não são as melhores e, portanto, e por muitos resultados financeiros complicados, por polémicas, por alguns casos mais importantes do que outros, por muitos casinhos. Mas eu não sei se essa pergunta tem que ver com a ideia de que essa alteração de percepção pública tem uma desvalorização, tem um efeito de desvalorização no ativo TAP. Não sei se está um bocadinho implícita essa pergunta, porque se está, eu acho que não. Ou seja, acho que de facto não é bom para nenhuma empresa estar no centro deste tipo de polémicas. Acho que é natural uma empresa com a dimensão da TAP e com a intervenção pública que teve, estar sob um forte escrutínio. Acho que isso é natural. Acho que isso não tem necessariamente de ter um efeito negativo na atividade da empresa. O que eu acho que é verdadeiramente negativo é a forma como todo este debate público se centrou muitas vezes no acessório e esqueceu o essencial. Durante a maior parte do tempo, e foram muitas horas de atenção mediática a este assunto TAP, nós perdemos muito tempo em episódios telenovelescos, em pormenores. Por exemplo, o caso que dá o mote à Comissão Parlamentar de Inquérito, o caso da indenização Alexandra Reis. É um caso que eu entendo que choca as pessoas, o valor envolvido pela indenização, e depois até se veio a comprovar que havia uma ilegalidade na atribuição dessa indenização, mas aquilo que nós devíamos ter discutido não é a senhora engenheira Alexandra Reis e os 500 mil euros que a senhora engenheira Alexandra Reis levou para casa naquela indenização, independentemente de depois se poder discutir, claro, se é indevido ou não. O que devíamos estar a discutir é se faz sentido haver aqueles níveis salariais naquele tipo de empresas e noutras. Faz sentido discutir
se estes, se, por exemplo, na Caixa Geral de Depósitos, como ainda esta semana ficámos a saber outra vez, através do ex-ministro Pedro Nuno Santos, faz sentido que administradores saiam com indenizações de valor de um milhão de euros e outro de 750 mil euros. Porque este caso Alexandra Reis, que foi muito usado para falar sobre a TAP, no fundo, quer dizer, para usar uma expressão em inglês, é business as usual num determinado tipo de empresas. E estamos a falar de um universo onde cabem empresas privadas, mas onde cabem também empresas públicas, como é o caso da Caixa Geral de Depósitos, como é o caso ainda da TAP. E, portanto, faz sentido que se discuta, sim, aquele valor, mas neste contexto, num contexto mais alargado e não num contexto daquele caso especificamente. Assim como faz sentido perceber, por exemplo, e acho que já se começou a falar um bocadinho mais sobre isso, mas infelizmente não tanto como se deveria ter falado, acho eu, perceber o negócio da privatização em 2015, perceber aquilo a que se chama agora os fundos Airbus e todos os contornos que teve esse negócio, e assim como faz muito sentido, e aí eu acho que se tem falado muito pouco, perceber o que é que vai acontecer a seguir, não é? Portanto, como é que vai ser esta privatização e porque é que ela tem de acontecer? Qual é o motivo que faz com que tenha de acontecer uma privatização? Porque uma das coisas que nós aprendemos nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, e na verdade eu acho que não aprendemos assim tanto sobre a TAP, mas uma que aprendemos que eu acho que é importante, é que isto é uma opção política. Isto foi dito que durante muito tempo havia a sensação de que isto era uma imposição de Bruxelas decorrente do plano de reestruturação financeira, mas ficou claramente dito por vários intervenientes conhecedores do processo que não é assim, que Bruxelas não impõe esta solução. Portanto, estamos no domínio da escolha política. E estando no domínio da escolha política, ela é obviamente sempre legítima, mas ela tem sempre de ser explicada. E eu acho que tem havido muito pouca explicação e muito pouco debate sobre essa opção política, que ainda por cima tem vários modelos possíveis e o Governo nunca foi claro a definir qual dos modelos prefere. Bruno, seguindo aqui um bocadinho a linha sobre a privatização, achas que nos poderias falar um bocadinho sobre a razão pela qual tantas vezes é afirmada que a TAP não serve aos interesses do país e se dizem tantas vezes que a TAP não serve aos interesses do país, porque é que ela serve para os interesses económicos de várias empresas no estrangeiro? Eu creio que essa afirmação, e essa discussão e esse ataque, digamos, sistemático em que a TAP é um alvo a bater, e eu não digo só a TAP pública, eu digo a TAP tal como ela é hoje, é um alvo a bater, e seria quase um escândalo teórico. Eu cheguei a dizer há uns tempos ao então ministro Pedro Nuno Santos que alguém lá na Comissão Europeia, quando viu chegar a documentação sobre a TAP, deve ter perguntado: o quê? Mas isto ainda existe? Isto não era suposto termos acabado com isto já há uns anos? Porque, de facto, não é suposto nesta União Europeia que haja uma TAP, que haja uma companhia aérea de bandeira de um país que tem uma ferramenta estratégica para o seu desenvolvimento e para a sua soberania, como é a TAP. Mas isto não é uma coisa de agora, curiosamente. Para gerações mais novas, esta discussão, de facto, fica um pouco... como é que isto agora é feito desta maneira, estes ataques cerrados, não é? Parece que há aqui um objetivo de criar aquilo que se convencionou chamar o dano reputacional, etc. Isto serve para embaratecer as coisas também. Quando se fala em perder valor... isto depois tem uma tradução, isto depois chega ao fim, há uma fatura e o preço fica mais baixo para alguns. Sim, mas os ativos estão sempre lá, não é? Temos sempre o hub, temos sempre os aviões. A TAP foi vendida por 10 milhões de euros em 2015. A TAP foi vendida por 10 milhões de euros em 2015. Há agora uma capitalização em que a pandemia e a crise pandémica foi praticamente uma oportunidade de ouro para entrar na reestruturação que há muito tempo se falava, com a autorização de Bruxelas, em nome da pandemia. Os custos causados pela pandemia foram calculados pela Comissão Europeia, ou no processo entre o governo português e a Comissão Europeia, em 640 milhões e meio de euros. Isto foi o que dizia a Comissão Europeia, eram os custos imputáveis, digamos assim, ao impacto da crise pandémica. A capitalização foi de 3,2 mil milhões.
Foi muitas vezes esse valor. Porquê? 1.000 milhões, números redondos, do impacto daquele famoso buraco financeiro da operação da antiga Varig Manutenção e Engenharia Brasil. Depois, mais um outro milhar de milhões de euros, também grosso modo, associado ao agravar dos indicadores económico-financeiros e dos maus resultados que a gestão privada trouxe. Um buraco financeiro que ficou mais grave, que se passou em mais umas largas centenas de milhões de euros de capitais próprios negativos durante a gestão privada, pré-Covid, não é? Antes da pandemia ter o seu impacto. Agora, esses ativos estão lá, só as slots que a TAP teve de abdicar na sequência do processo de reestruturação imposto entre o Governo e Bruxelas é de um valor, que eu não sei de cor o valor, mas é de um valor económico e financeiro abismal. Agora, quando se fala nas expectativas, nos objetivos de processos de privatização relativamente à TAP, esses processos de privatização também vêm de muito longe. E a conversa também era sempre a mesma. Tinha que ser, porque senão a TAP iria fechar. E é por isso que eu digo que esses ataques à TAP, se nós perguntarmos aos nossos pais e aos nossos avós, alguns ainda se irão lembrar das TAP, Take Another Plane, Trapalhadas Aéreas Portuguesas, a eterna saga da TAP como poço de incompetência. E era mentira. A TAP, lá fora, em termos internacionais, era e é das companhias mais prestigiadas do mundo em termos da qualidade e da segurança e da manutenção aeronáutica e da qualidade do serviço. Havia e há uma perspectiva de alguns de quanto pior, melhor, em relação à TAP também. E penso que tu, João, disseste logo ao início que há esta ideia de que desta vez é que vai correr tudo bem. É como aquelas coisas das PPPs. A próxima é que vai ser muito boa. Nós, até agora isto não correu bem, é verdade, a gente tem que aprender com os erros, mas agora a próxima já não vai ter nada daqueles problemas que vocês identificaram. Isto era dito na Comissão de Inquérito das PPPs aqui há uns anos. Agora está a ser dito em relação à privatização da TAP, com os mesmos argumentos das privatizações que foram feitas antes. Só que depois não bate certo, porque em 2012 tinha que ser por causa da tesouraria, não havia dinheiro para pagar o jet fuel. Depois falhou a privatização, ficou cancelada na 24ª hora. No dia seguinte, 100 milhões de euros de crédito que afinal podia ser obtido pela TAP para ter tesouraria. Afinal era mentira. Em 2015 tinha que se fechar, tinha que se privatizar, porque senão a TAP ia desaparecer. A TAP ia correr o risco de desaparecer se tivesse ficado em mãos privadas. E ia acontecer o mesmo que aconteceu à Avianca, por exemplo, e a outras. E já em 2000, 99, 2000, se tivesse sido vendida à Swissair, como foi a Sabena e outras, tinha fechado, como fechou a Swissair naquela operação de insolvência e falência, para depois logo a seguir abrirem ao lado uma Swiss, que ainda hoje existe. Desta vez, nós estamos a gravar este podcast poucas horas depois de termos ouvido o Ministro das Finanças afirmar perentoriamente que há salvaguardas estratégicas que o Governo irá garantidamente definir no processo de privatização da TAP, e elas são, 2 pontos, a manutenção do hub Lisboa para o futuro, a continuidade da TAP enquanto empresa autónoma e um projeto estratégico de desenvolvimento. Exatamente as mesmas coisas que o Governo PSD-CDS garantiu que ia ser salvaguardado do processo de privatização. O hub Lisboa por mais de 30 anos, a marca da TAP salvaguardada e um projeto de desenvolvimento. Dizem todos a mesma coisa. E depois os resultados também não vão ser muito diferentes. E esse é que é o perigo. E esse é que é a ameaça. E achas que o resultado desta vez, ou que a ambição desta vez pode ser, como dizias, mesmo desmantelar de uma vez por todas a TAP? Enquanto ameaça concorrencial, sim. Eu não estou a dizer que o objetivo de quem vem comprar seja imediatamente... desmantelar imediatamente, vender tudo. Vender aquilo às peças... De certa forma, o Sr. David Neeleman tinha um projeto corporativo e empresarial para a TAP, que era aplicar o mesmo guião que aplicou nos outros filmes, nomeadamente JetBlue e outras companhias, onde ele fez o mesmo negócio, que é compra-se, engorda-se, valoriza-se o ativo, naquela leitura economicista, e depois vende-se da forma como mais convier economicamente. Pode ser às peças, né? Desmantelando e vendendo às peças, vendendo a granel. E isso era o que ia acontecer à TAP, se o Sr. Neeleman tivesse continuado no controle da companhia. Neste caso, nós não estamos a dizer que isto vai fechar amanhã. Estamos a dizer que a única forma de garantir
é a continuidade e o papel que a TAP tem, porque pode haver uma TAP com a marca e com o mesmo número de contribuinte e com os mesmos registros, mas o problema é assumir no nosso país, na nossa economia, aquele papel estratégico que tu começaste por dizer no enquadramento deste podcast. Não é? Enquanto alavanca fundamental para a produção nacional, enquanto instrumento estratégico até, por exemplo, na carga aérea para as nossas exportações de bens transacionáveis. A questão do turismo tem aqui um peso, mas depois há um tema fundamental para nós, que não é fundamental para outros países europeus, que é a coesão territorial. Nós temos ilhas e arquipélagos com uma realidade que não há noutros países europeus, seguramente não no centro da Europa. Temos uma diáspora espalhada pelo mundo que, tendo algumas razões de queixa, não tem nada a ver o papel da TAP ou deixar de existir uma TAP, e portanto isto significa que a TAP, com o papel que deve assumir no nosso país e para o nosso povo, essa sim pode ser desfigurada, como iria ser, e a única forma de garantir é com uma gestão correta, uma gestão rigorosa, uma gestão pública ao serviço do interesse nacional, e essa é que é a questão central para nós. Ricardo, isso seria errado dizer que a TAP tem sido mal gerida, ou seja, tem tido uma gestão muito focada na lógica de venda da empresa, e pondo assim um bocado de parte a ideia de que uma empresa pública não tem necessariamente de dar, só pelo argumento não tem que dar lucros. É possível que a TAP consiga concorrer com as low cost e com as grandes empresas que dominam o mercado? São duas perguntas muito diferentes, não é? Uma é se está a ser bem gerida, a outra é se é viável a TAP como a conhecemos ou como a queremos conhecer, enquanto empresa, companhia de bandeira e que gerida a partir dos interesses estratégicos nacionais. Em relação à primeira pergunta, é difícil dizer que a TAP foi bem gerida quando olhamos, tem sido bem gerida quando olhamos para uma história, mas que não é uma história assim tão recente, porque a história da TAP a TAP é uma empresa muito difícil de gerir, é preciso percebermos isso, é uma empresa muito grande, que tem dentro de si o espelho da sociedade portuguesa, as desigualdades sociais que nós encontramos na sociedade portuguesa, sociais e se quisermos, de estatuto socioeconómico, existem dentro da TAP também. É uma empresa com uma desigualdade de salários, por exemplo, enorme, e que tem, ao longo dos anos, sido gerida de uma forma muito política, mesmo em anos que ninguém achava que havia interferência dos governos na TAP, não deixava de ser gerida de forma muito política num outro termo, que é as várias sucessivas administrações da TAP sempre jogaram com os conflitos internos à chamada família TAP, não é? Com os diferentes grupos socioeconómicos e profissionais dentro da TAP, sempre jogou como forma de reforçar o poder das administrações, muitas vezes criando situações de grandes desigualdades internas, de grande insatisfação, de grande tensão interna. Portanto, isto apenas para dizer que se nós quisermos levar a sério a análise de se a TAP tem sido bem ou mal gerida, nós temos de olhar para coisas muito mais complexas do que simplesmente aquelas que têm vindo a ser discutidas, que têm a ver com a gestão privada, desde que a TAP foi privatizada no período da Troika, até aquilo que foi a gestão semipública a partir da pseudo-nacionalização que houve há meia dúzia de anos, até aquilo que tem acontecido desde 2020, quando o Estado português tomou conta da TAP de forma mais robusta. E às vezes não é muito fácil ter esta discussão, porque muitas vezes não é fácil distinguir aquilo que são boas e más opções da TAP. Vou dar um exemplo muito claro. David Neeleman, a gestão de David Neeleman foi elogiada por muitos setores por ter aumentado significativamente as rotas para os Estados Unidos e a compra de aviões. Muitos viram isso como uma gestão ambiciosa, como dar escala à TAP e tal. Os problemas associados a uma estratégia destes ficaram visíveis no momento da pandemia. O que é que significa? Uma empresa que não tem dimensão para aquele nível de alavancagem financeira. Quando o Bruno dizia há pouco que durante o período privado a TAP aumentou muito o seu passivo, não é? Reduziu os seus
ficou com capitais próprios muitíssimo negativos. Isso teve a ver com essa mesma estratégia que é muito elogiada de aumentar as frotas, aumentar os slots em diferentes aeroportos por aí fora. Portanto, algumas destas discussões são difíceis de ter porque elas tornam-se rapidamente técnicas. Mas depois há outras que não são exatamente técnicas. A gestão da TAP, propriamente dita, que deveria ter sido o objeto central da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito, sabemos que não foi isso que se esteve a discutir lá. Seria a partir de certa altura ainda bem, porque se era para discutir aquilo que estava a querer ser discutido, mais vale então discutirmos outras coisas, tipo o processo de privatização, mas o processo de privatização não era objeto da CPI. E eu, que me interesso muito pelas questões da gestão das empresas públicas, porque considero que as empresas públicas são instrumentos fundamentais de condução de política económica, tenho algum amargo de boca por se ter falado pouco sobre o processo da gestão da empresa desde 2020. Haveria que discutir o processo de reestruturação, haveria que discutir a forma como os despedimentos foram feitos, eram necessários ou não, havia que discutir o acordo de empresa e até que ponto o acordo de empresa é justo, não é justo, é razoável, poderia ter sido desenhado de outra forma ou não, que tipo de implicações é que isso teve nas relações internas à TAP, porque tem sido sempre um problema e é um problema político seríssimo. Tínhamos isto claro. As tensões internas à TAP são um dos fatores, não desprezando aqueles aspectos que o Bruno referia há pouco, de haver atores económicos e políticos que estão interessados em degradar a TAP para ela embaratecer, mas os problemas da TAP não são apenas isso. A TAP tem problemas de que é muito difícil de gerir aquelas tensões internas entre sindicatos, comissão de trabalhadores, entre diferentes grupos da mesma companhia. E seria importante percebermos até que ponto é que alguns destes equilíbrios têm vindo a ser combatidos ou não, porque enquanto eles não forem resolvidos, a TAP vai ser sempre uma dor de cabeça para quem governa, qualquer que seja a orientação da governação. Portanto, efetivamente, gerir uma empresa daquelas é muito complicado e deveríamos ter discutido qual é que deve ser o papel do Estado, do poder político, face àquela gestão. E eu acho que argumentar, como argumentou o ex-ministro Pedro Nuno Santos, dizer mas a TAP produziu resultados financeiros, eu não acho que isso seja irrelevante. Eu acho que é um fator que ainda por cima, no tom em que se fala sobre a gestão da TAP, é uma questão relevante, mas efetivamente nós tivemos ali um problema que foi os modos de organização de uma empresa destas não foram minimamente respeitados. Quer dizer, para todos os efeitos, o governo decidiu que tinha um conselho de administração com executivos e não executivos, pagava salários a executivos e não executivos, mas depois, em vez de falar com o presidente da Comissão de Administração, que é com quem, a partir do Estado, deve falar enquanto acionista, os próprios responsáveis políticos, Hugo Mendes e Pedro Nuno Santos, admitiram que os contactos eram permanentes com a CEO. Isto é apenas um exemplo de uma coisa que, do ponto de vista do modelo de gestão de uma empresa, não deve acontecer. Não deve acontecer. Das duas, uma, o Estado abdica de ter membros não executivos numa empresa pública, e aí fala apenas com quem é responsável pela gestão executiva da empresa, ou se tem membros não executivos, é com eles, que é com o Presidente da Comissão do Conselho de Administração que deve falar, e não com a Presidente Executiva da empresa. E isto revela uma falta de noção em Portugal sobre como é que o Estado deve lidar com empresas públicas. E para mim isso é um problema muito grande, precisamente porque eu entendo que Portugal tem um problema básico, tem uma enorme escassez de empresas de grande dimensão. E isso é um problema de desenvolvimento económico para qualquer país. Esta ideia de que small is beautiful, que podemos sobreviver, desenvolvemos com base só em pequenas e médias empresas, é uma coisa que não faz sentido nenhum. Não há nenhuma economia que tenha dado saltos relevantes no seu desenvolvimento que não conte com grandes empresas que arrastem as outras. Então a TAP deve ser, ou seja, não deve ser relegada para um plano de uma companhia secundária de um grupo... É que o problema aqui é que a TAP é uma empresa grande. É das poucas empresas grandes que Portugal tem, independentemente de ser público ou não.
O problema é que se a TAP não for pública, ela rapidamente vai deixar de ser uma empresa grande de Portugal, vai ser uma delegação de uma empresa grande que desenvolve uma estratégia fora do país e sem estar alinhada com a estratégia de desenvolvimento do país. E, portanto, nós podíamos... Nos anos 90 havia essa ilusão, o Cavaco fez muito um discurso que era nós queremos grandes empresas nacionais. Portanto, criou a nova burguesia, não é? A burguesia financeira, ofereceu bancos aos antigos donos, basicamente nesta lógica de queremos uma forte burguesia nacional. E nós sabemos em que é que isso resultou. Hoje os bancos que foram privatizados na altura estão todos nas mãos de capital estrangeiro, que tem estratégias do ponto de vista financeiro que não estão alinhadas com o desenvolvimento do país e que só precisamos de chegar à próxima crise financeira para perceber o que é que isto significa na prática. Significa que quando for necessário fazer escolhas sobre para onde canalizar a liquidez, não é seguramente em Portugal que vão querer fazer canalizar a liquidez que têm disponível. E, portanto, nós precisamos de empresas grandes em Portugal e a situação em que temos neste momento é que empresas grandes, para continuarem a ser empresas grandes em Portugal, têm de ter uma fortíssima presença do Estado. E o problema neste momento é esse. Embora eu seja bastante sensível aos argumentos de que há de facto, e passo para a segunda questão que tu colocavas, não é? Se a TAP é viável ou não, a TAP está efetivamente numa situação muito delicada, porque a TAP não tem uma estrutura de empresa de low cost. Não tem, não conseguirá competir com empresas de low cost. Não é sequer o seu forte do ponto de vista competitivo, mas efetivamente para as empresas que não são de low cost, a TAP tem um problema de escala. A escala que a TAP tem põe sempre a TAP numa situação de grande fragilidade. E isto significa que, teoricamente, seria importante reforçar o enquadramento da TAP em estratégias que sejam para lá daquilo que a TAP tem presente. Agora, é muito difícil fazer isto bem feito. E o risco aqui, claramente, é fazer uma venda, ainda para mais se for uma venda apressada, o governo claramente quer se ver livre deste problema político, e o que aí vem não é muito auspicioso, não é? Portanto, eu acho que nós devemos resistir muito à ideia da privatização da TAP neste momento, seja em que moldes for, porque a possibilidade de se fazer uma privatização, ainda que parcial, que permita preservar aquilo que são os interesses estratégicos nacionais, no contexto atual, é muitíssimo limitada. Agora, isto não resolve, e isto é preciso nós termos muita clareza sobre isto não resolve um problema fundamental, que é, primeiro, a TAP é uma empresa extremamente difícil de gerir, precisa de uma gestão muitíssimo profissional e precisa ter regras muito claras sobre a sua gestão. E aqui o grande desafio é pensarmos até que ponto o Estado português está hoje preparado para fazer isto. É muito difícil o Estado português estar hoje preparado para fazer isto e, portanto, boa parte da discussão não deveria ser sobre o que é que fez o Ministro A ou o que fez o Ministro B, é o que é que precisa de ser feito na estrutura do Estado português para que o papel da acionista seja feito com maior profissionalismo, com uma intenção estratégica mais clara e de forma mais consequente. Margarida, tu acompanhaste de perto os trabalhos da Comissão de Inquérito à TAP. Falaste há bocado também já dos fediveres que dominaram um bocado toda a Comissão. Infelizmente muito, não um bocado. Tu achas que isso poderá ter sido, ou seja, uma opção até por parte havendo um consenso um bocado político entre PS, PSD e a maior parte, ou pelo menos a maior representação que está na Comissão de intenção de privatizar, poderá ter havido alguma intenção? Eu acho que se mostraram ali várias coisas, porque é óbvio que estas discussões de que o Ricardo fala são discussões complexas e que não são muito fáceis de fazer, sobretudo em alguns lados, em algumas bancadas parlamentares não há tanta disponibilidade assim para discutir estas coisas, porque se vê de outra maneira a questão. E por outro lado houve um grande aproveitamento político, como acontece quase sempre, infelizmente, com as comissões parlamentares de inquérito. Houve uma tentativa de demonstrar fragilidade política, desorientação, desorganização. Eu por acaso acho que mesmo para efeitos de combate político e mesmo para quem concorda com a privatização, esta discussão de que o Ricardo falava seria uma discussão politicamente interessante, até porque
nós, por exemplo, tínhamos ontem um artigo de David Neilman no Observador, no qual ele lamentava não poder ter feito a reestruturação que o Estado fez. E, de facto, é um pouco estranho que não se tenha debatido intensamente que reestruturação foi essa, quando, por exemplo, houve durante essa altura despedimentos que alegadamente foram feitos com base em algoritmos, que deram situações de injustiça relativa, pelo menos a acreditar nos relatos que vinham de alguns trabalhadores e de sindicatos. Quando houve situações de pessoas que foram despedidas, receberam indenizações e depois acabaram por ser necessárias outra vez à companhia, portanto houve também muitos sobressaltos na maneira como este processo de reestruturação foi feito. A sensação que dá é que houve uma tentativa de emagrecimento rápido do ponto de vista financeiro, mas uma reestruturação, penso eu, não deveria ser só isso, devia ser um bocadinho uma redefinição da empresa e de alguns aspectos de que aqui o Ricardo falava, e bem. E, de facto, outra coisa que é importante perceber aqui é a questão da gestão, no sentido de entender que eu, pelo menos, como espectadora da Comissão Parlamentar de Inquérito, não detetei diferenças de fundo nos modos de operação entre a parte privada e a parte pública, ou seja, entre a TAP ser privada e pública. Por exemplo, tivemos Pedro Nuno Santos a garantir diversas vezes que não interveio, por exemplo, nas questões operacionais, ou ao menos a usar os exemplos de tweets de Rui Rio, que pedia uma maior atenção à cobertura territorial feita pela TAP, como sendo ingerências políticas que seriam inaceitáveis. Portanto, na visão do antigo secretário de Estado dos Transportes, o Estado acionista ter uma opinião sobre a forma, as rotas operacionais a serem feitas, era uma ingerência indevida. Não se percebeu muito bem qual foi a diferença em termos de gestão, por exemplo, no recurso a assessorias externas, no papel que os grandes escritórios de advogados tiveram na empresa, e que também não se discutiu, por exemplo, os problemas que isso deu, porque voltando ao caso de Alexandra Reis, acho que ficou por tornar evidente que todo este imbróglio nasce de uma assessoria jurídica aparentemente deficiente. Quer dizer, ainda não temos os dados todos, mas parece que há ali uma indicação que depois, na verdade, não era ilegal, não é? Para dar cobertura a uma indenização que seria ilegal. Portanto, todas estas coisas, para mim, continuam a ser interrogações. Eu não me sinto muito mais esclarecida depois desta Comissão Parlamentar de Inquérito relativamente a isso. Assim como também não percebo quais são os grandes desígnios que o Estado tem e de que maneira é que tentou pô-los em prática durante este período em que teve o controle da empresa. Agora, há aqui uma coisa que ainda hoje o deputado Bruno Dias questionou o Ministro das Finanças, Fernando Medina, sobre a questão dos resultados financeiros da TAP SA e da TAP SGPS, ou seja, para tentar traduzir isto, esperando não cometer nenhum erro grave, a TAP, a operação dos aviões, aquilo que nós entendemos como TAP comumente, é alguma coisa que tem resultados financeiros positivos. A companhia aérea. A companhia aérea, os aviões. Propriamente dita. Dão resultados positivos. Pelo que eu percebi hoje do que vi na audição, o grupo, que inclui, por exemplo, a tal manutenção no Brasil, é que tem os resultados financeiros negativos. E pareceu-me, pelas perguntas que fez, que isso agravou-se ainda durante a administração privada. Muito. Pronto. Isso dá-nos uma ideia que, se calhar, a TAP de facto é muito difícil de gerir, mas se calhar haverá soluções para conseguir torná-la viável financeiramente. E aqui, se calhar, o Ricardo terá uma ideia, o Sr. Deputado também terá uma ideia melhor do que eu sobre isto, mas se calhar há maneiras para a tornar viável financeiramente, embora seja muito difícil, não é uma missão impossível. Ou seja,
Porque nós estamos todos agora a discutir a privatização com base numa frase que Pedro Nuno Santos tem dito muitas vezes, que é: a TAP não sobrevive sozinha. Eu não tenho uma resposta para isso, sinceramente. Acho estranho que se deixe a discussão ficar só nessa frase e que estejamos todos a dar um salto de fé em relação a essa frase sem a debatermos, sem percebermos porquê, quais são os motivos que levam a isso. E se calhar ambos têm têm mais contributos. Perguntar ao Bruno sobre isso, sobre as declarações do Pedro Nuno Santos sobre a incapacidade da empresa de sobreviver sem ser integrante nos grandes grupos europeus. As diretivas europeias são compatíveis com uma TAP gerida com os interesses do Estado português? Ora, aí já está uma boa parte da resposta ao problema. Isto é, à pergunta, que é: a TAP pode sobreviver sozinha? Como assim sozinha, primeiro? Que é isso de sobreviver sozinho? Sozinho no sentido de não ter uma outra companhia aérea europeia que seja a dona da TAP. A TAP pode sobreviver sem ser uma subsidiária da Lufthansa? Resposta: sim. A TAP pode sobreviver num contexto de legislação comunitária que, enquanto a Delta Airlines recebe dezenas e dezenas de milhares de milhões de dólares do Estado norte-americano, a TAP é esmifrada, desculpem a expressão, com o mesmo espírito da Troika de 2011. E não pode ir além de uma capitalização que, no fundo, serve para limpar imparidades do balanço. Imparidades como a tal questão da operação no Brasil, ainda da história da tentativa de privatizar Passo e Ser em 99-2000, e estava identificado. Agora, qual é o problema? É que, de facto, há aqui causas mais profundas que têm a ver com uma orientação política que foi definida com uma clareza e uma limpidez por parte da então Comissária Europeia Loyola de Palácios, há 20 e tal anos, que vaticinava. Não vaticinava. Ela é aquelas profecias que se autocumprem, que é: a Europa vai ter 4 ou 5 grandes companhias aéreas majors que vão consolidar. Isto foi anunciado pela então Comissária Europeia. Isto está hoje a acontecer. Dizem-nos assim: é uma inevitabilidade. São leis da física, isto é mesmo assim. Os rios correm para o mar, o sol põe-se ao ocidente, as companhias aéreas vão-se comprar umas às outras e ficam 4. Não é. É uma questão de opções políticas. E aquilo que acontece no plano da aeronáutica civil, não é? Da aviação civil, acontece no plano da indústria. O Ricardo deu exemplos disto. Estamos a falar sobre a TAP, mas eu lembro-me de vários camaradas meus terem dito, na discussão sobre a banca ou é pública ou não será nacional. Ora, aí está. Recentemente, há uns meses, numa discussão com o Ministro da Economia, chamámos a atenção para o Ministro a propósito da EFASEC, que ou nós temos uma empresa que é defendida no contexto industrial com o papel estratégico que pode ter até no plano científico e tecnológico, pode ser um desses pilares que o Ricardo falava, de grandes empresas de caráter nacional, ou então passa para a página 24 do PowerPoint de um fundo de investimento qualquer. Como aconteceu depois com a Sorefam, com o resultado que se viu. E, portanto, o Estado tem vindo a ser desqualificado e degradado nas suas capacidades, quer para gerir a TAP, quer para gerir o SNS, quer para gerir a escola pública. E isto é um problema para a democracia. Porquê? Para discutir o SNS e a escola pública e as restrições orçamentais brutais e as dificuldades crescentes que se colocam na gestão e a autonomia, etc., até parece que estamos a falar da TAP. Vamos lá dar às diretivas e às orientações e aos Country Specific Recommendations que depois aparecem nas revisões da União Europeia que dizem que vocês têm de cortar. E quando se fala em relação, por exemplo, ao papel da TAP em relação às regiões autónomas do Açores e da Madeira, eu não tenho a certeza, mas estou profundamente convencido que num país que tenha ilhas e arquipélagos, como é o caso de Portugal, seremos talvez o único país da União Europeia que não tem um mecanismo público de serviço público de transporte aéreo para aquelas regiões, como já tivemos. Eu recordo.
Liberalizou-se o transporte aéreo para os Açores e para a Madeira. Para quê? Para abrir a porta, para escancarar a porta às Ryanairs e às EasyJets desta vida, porque isso é que era o futuro, isso é que era o turismo, isso é que era a riqueza. A TAP deixou de ter o regime que existia antes, que também não era perfeito. Não era perfeito. Tinha problemas. Mas, quando o Reino Unido fazia parte da União Europeia, as diretivas não impediam o Reino Unido de ter serviço público de transporte aéreo para as ilhas da Escócia e para o Mar do Norte. Nem a França em relação à Córsega. Não estamos a falar daquelas ultraperiferias que são diferentes das nossas, no Oceano Pacífico. Estamos a falar aqui mais ou menos equiparadas, não é? Ora, isto levanta aquela questão que tu colocavas há pouco da empresa pública que não tem de dar lucro. Não é proibido que uma empresa pública dê lucro, mas a questão é a razão de ser da empresa. Qual é o seu papel na economia e na sociedade em que ela se vai inserir? O problema, e eu termino só com esta ideia, o problema aqui de facto tem sido a gestão pública que imita a gestão privada, no que ela tem de pior. As más práticas, aquilo que se falou do recurso a assessorias externas, quer no plano jurídico, né, há aquela piada que agora se diz, quer nos policiais, costumava-se dizer que a culpa era do mordomo, aqui a culpa é do advogado, de certeza. O problema é o sistema e a opção política e estratégica que conduziu a essa dependência a duas consultoras estratégicas, digamos assim, a Seabury e a Boston Consulting, que foram pagos 40 milhões de euros em poucos anos. 4 vezes daquilo que se passou a pagar pela TAP quando foi a privatização. E a Seabury trabalhava para o Sr. Neilman, na compra da TAP. Isto é um escândalo. E quando o próprio caso Alexandra Reis, que foi um bocado o clique que desencadeou depois todo este processo da Comissão Parlamentar de Inquérito, há um documento que simboliza quase isto, que exemplifica isto, que é o famoso comunicado da CMVM, que é uma expressão que a engenheira Alexandra Reis vai abraçar outros desafios profissionais e, portanto, isto foi negociado entre advogados, este texto do comunicado à CMVM. E a própria Presidente da Comissão Executiva, a Sra. Cristina Urmia-Weidner, disse na Comissão Parlamentar, não de Inquérito, sim, também na Comissão de Inquérito foi onde ela disse, usou uma expressão muito engraçada, que a tradução para português na ata aparece lá, dourar a pílula. Ela usou a expressão vanilla expression, que é dizer, é mesmo assim que se faz nas empresas privadas. Nós fazemos estas vanilla expressions e aqui também fizemos. E, portanto, o recurso sistemático às consultoras, ter a Boston Consulting a dizer como é que a TAP vai fazer a tal separação da SGPS, da casa-mãe, digamos assim, parquear lá o que é passivo e o que é dívida acumulada, ter os créditos consolidados de um lado e a dívida e o passivo do outro. Isto, a gente já viu este filme, eu lembro-me disto no Grupo Espírito Santo e no BES, na Comissão de Inquérito na altura. E, entretanto, quando se coloca agora a situação do que é que vai ser feito a estas empresas, portanto, estamos a falar da SPDA Ground Force, que está hoje num processo de insolvência. Estamos a falar da Portugália, que não é uma coisa menor. Por acaso foi comprada ao Grupo Espírito Santo pela TAP, na altura, para salvar aquele negócio. E este futuro indefinido sobre a TAP má, para salvar a TAP boa, para garantir uma privatização auspiciosa para uma Lufthansa qualquer, isto significa que, de facto, a Comissão de Inquérito permitiu, de facto, esclarecer, denunciar e expor estas práticas de uma gestão que, na verdade, serve a objetivos que não são aqueles que uma gestão pública deve assegurar. Ricardo, e o que é que a TAP faz ou devia fazer que é imprescindível a Portugal? O que é estas coisas que o Bruno dizia que é indispensável ou imprescindível assegurar? Bom, há várias coisas. Há uma que nós devemos ter em consideração, que é o facto de Portugal ser um país geograficamente periférico e onde, tirando os espanhóis, só se chega a cada avião. Não é? E, portanto, seria muito bom nós conseguirmos ter boas ligações ao centro da Europa através de comboios rápidos, mas não temos. Não temos, nem se afigura como algo que seja viável tão cedo. E, portanto, o facto de nós garantirmos um hub em Portugal é algo que, à partida, garante que o fluxo de relações, de conexões que existem entre Portugal e o resto do mundo é necessariamente muito maior. Há uma forma simples de ver isto noutros domínios.
O facto de Portugal não ter muito tráfego marítimo, transatlântico ou intercontinental, significa que, por exemplo, as empresas portuguesas que importam bens intermédios a partir da Ásia têm de esperar mais 2 semanas do que o resto dos produtores no centro da Europa, porque tipicamente os barcos têm de ir até Antuérpia ou Roterdão, descarregam lá e depois daí é que vêm para Portugal. Isso significa basicamente que têm de manter níveis de estoque em armazém que são muito maiores do que outros países. Isto para dar uma ideia de noutro setor, noutro domínio, em como o posicionamento, a centralidade de um determinado país, de uma determinada economia, pode ser determinante para o seu sucesso. Se nós temos qualquer indivíduo, seja alguém a fazer turismo, seja alguém a fazer negócios, o que for, que para chegar a Portugal tem de ir sempre a Frankfurt antes de vir para Lisboa ou para o Porto, ou tem de ir sempre a Madrid antes de vir para Lisboa ou para o Porto, isso significa uma redução da centralidade geográfica de Portugal. E, portanto, a TAP neste momento é um elemento de combate a esta periferização. E eu não compro nada aqueles discursos de que se a TAP desaparecer, outras companhias aéreas vão ocupar esse lugar, porque vão efetivamente ocupar esse lugar, mas vão ocupar esse lugar no que for imediatamente mais lucrativo, que tipicamente é ter mais ligações entre Lisboa e Porto e Madrid. Porto-Madrid, Lisboa-Madrid. Agora, não significa que vão cobrir as mesmas rotas transatlânticas que... Foi o que disse, aliás, o presidente da Ibéria outro dia, que tinha que pensar na compra da TAP, se porventura faria sentido para os seus clientes estar a fazer essa compra. Mas isso é claro, e aliás é muito lucrativo para a Ibéria concentrar voos que até agora ligam Portugal a países fora da União Europeia, fora do continente europeu, passar a tê-los a ligar a Espanha. É de um grande interesse de Espanha que isso aconteça. Madrid ganha uma centralidade enorme adicional porque cobre rotas que são pouco cobertas atualmente pelas companhias aéreas espanholas. Portanto, há uma primeira questão que é uma diferença que faz, que é de facto a questão da centralidade e que é uma questão muito importante. Há uma segunda diferença que faz, que tem a ver com o que eu já disse há pouco, que é o simples facto de a TAP ser uma grande empresa. O facto de ser uma grande empresa. Os números que tu utilizaste no início podem ser discutidos. O volume das exportações e das importações podem ser discutidos, porque podemos dizer que a TAP também importa coisas e, portanto, nós temos de considerar não apenas as exportações e as importações, e se houver substituição da TAP por outras companhias, parte disso também ia permanecer em Portugal, etc. E, portanto, eu acho que, de facto, está a faltar um estudo mais sistemático sobre... Para mim parece-me claro, é muito difícil, olhando para os números, que não cheguemos à conclusão que há um valor acrescentado financeiro da TAP por cima propriamente dos resultados financeiros da companhia enquanto tal. Há um efeito financeiro para o país, mas na verdade nós não sabemos qual é esse efeito financeiro e deveríamos saber, e nenhuma privatização, fosse o que fosse, deveria ser feito sem esse estudo estar concluído. Agora, só o facto de ser, independentemente da ideia de que a TAP dá contributos em termos de segurança social, de impostos, de procura de outras empresas, a TAP tem o potencial de arrastar atrás de si muitas centenas ou até milhares de empresas, não é? E a verdade é que a TAP tem essa autonomia de gestão. Isso a Comissão Europeia ainda não pode proibir a TAP de encontrar formas de ter relações preferenciais, embora tentem, mas não consegue fazer isso em absoluto. O facto de termos uma TAP portuguesa cria oportunidades para a TAP ter efeitos de arrastamento sobre uma quantidade enorme de empresas portuguesas. Não é por acaso os aviões da TAP atualmente já não têm a revista, mas a gente abria a revista e via quem eram as empresas com quem a TAP tinha relações e o tipo de papel que a TAP tinha na promoção daquilo que era a produção nacional. E até no desenvolvimento de competências das mais variadas, quer dizer, a TAP é uma empresa muito sofisticada, ou deve ser uma empresa muito sofisticada, aos mais variados níveis, em termos de gestão financeira, em termos de gestão de operações, em termos de inteligência artificial. O facto de termos esse tipo de atividades a serem desenvolvidas por uma empresa portuguesa que recruta localmente os seus quadros é um contributo para o desenvolvimento das competências técnicas, tecnológicas e
e de gestão da economia portuguesa. São tudo coisas que não aparecem nos números sobre qual é o cash flow ou qual é os lucros operacionais da TAP, porque são coisas que têm a ver com o efeito de arrastamento que as grandes empresas sofisticadas têm sobre uma economia de um país. E eu ainda não referi, até agora, aquelas questões que o Bruno já referiu de a coesão territorial, não é? Ou a ligação às comunidades portuguesas. Nós não precisamos sequer de falar desses aspectos, que são aspectos que dizem respeito, no fundo, ao projeto cultural de país que temos e de coesão social que temos, para perceber que, do ponto de vista estritamente económico, não é indiferente ter ou não ter uma TAP alinhada com os objetivos do país. Tendo em conta aquilo que foi a Comissão de Inquérito e os desenvolvimentos dos últimos meses e até anos, qual é que esperam vir a ser o futuro da TAP? Consideram há uma possibilidade de vir a sobreviver a este processo? Esta é uma pergunta para todos. É a pergunta final, porque já estamos bolas de cristal, eu de... acho que nenhum de nós tem. Agora, isso é um bocado a pergunta dos, não sei, 1.000 milhões de dólares. É difícil perceber. É para dar a oportunidade, depois daqui a uns anos que correr bem, poderem vir dizer que avisaram antecipadamente. Pois, o problema é que estamos sempre a ver, se calhar, o mesmo filme, não é? E estamos todos a ver alguns riscos, já identificámos aqui alguns, e não estamos a ver um debate muito profundo e muito sério entre os decisores políticos sobre todos esses riscos, por um lado, e todos esses benefícios, por outro, que a TAP pode dar ao país. E, portanto, não é muito fácil fazer uma previsão, mas nós sabemos uma coisa, sabemos que o Governo já tomou a decisão de privatizar a empresa. Não sabemos em que moldes, não sabemos qual é a participação que o Estado quer manter ou não na empresa. E mantendo uma participação do Estado, como é que ela vai ser, qual vai ser o tamanho dessa participação e como é que o Estado vai gerir essa, ou seja, como é que ela vai servir para o Estado usar a TAP do ponto de vista estratégico, para uma definição de uma estratégia. Portanto, ainda temos essas incógnitas em cima da mesa. Não sei o que acontecerá no futuro, mas se a privatização implicar a venda, como parece que implica, a um grande grupo económico, podemos imaginar que o centro de decisão será afastado de Lisboa, com tudo o que isso implica, e que poderá haver consequências complicadas, por exemplo, para o turismo, para a economia, bem, enfim, tudo aquilo que acabámos por falar aqui. Portanto, independentemente se a TAP agora tem saúde financeira ou não, acho que a discussão mais importante para o futuro é como é que ela vai ser gerida do ponto de vista de privatização ou não, e que implicações é que isso tem. Eu acho que a saúde financeira da TAP está bastante mais assegurada para quem a comprar agora do que há uns anos. Eles também vão aprendendo. E com um enorme crédito fiscal, não é? Que são 400 milhões de euros de crédito fiscal que estão previstos. O PS, o governo PS, com o apoio e o voto favorável, salvo erro, do PSD e seguramente da IEL, aprovou este novo regime de reporte de prejuízos fiscais, que para uma empresa que teve os prejuízos que a TAP teve, vai dar muito jeito para os próximos anos do ponto de vista fiscal. Logo aí há um crédito muito grande para quem vier a ficar com a TAP. E depois, a tal recapitalização que está em curso, os tais 3,2 mil milhões de euros, de acordo com a própria Comissão Europeia no seu documento que autoriza a operação, assume de facto. A palavra sobrecapitalização é nossa, não é deles, mas chegámos a usar esta expressão, é vender um cofre com muito dinheiro lá dentro. Não é? Está-se a tentar vender um cofre com muito dinheiro lá dentro. Portanto, a questão da saúde financeira, já está aqui um bónus para quem quiser comprar a TAP. A coisa do mês e meio, salvo erro, teve cá o Sr. Olaf Scholz, que é o chanceler alemão, que disse à frente de toda a gente, para quem o quisesse ouvir, que desta vez é que vai ser. Aquilo que há uns anos estava ensejado para que a Lufthansa ficasse com a TAP, agora já temos outras perspectivas mais otimistas para isso avançar. Ora, como dizemos, a TAP aguentar-se até agora, com 78 aninhos, com a relevância que tem no plano internacional, desde logo no Atlântico, não há dúvida nenhuma, mas para o nosso país, como companhia aérea, isto de facto há uns anos já não era suposto acontecer.
e de facto como os belgas perderam a Sabena. E hoje existe uma coisa chamada Brussels Airlines, assim como existe a companhia austríaca, assim como existe a própria Suíça, que entretanto foi comprada pela Lufthansa. Nós dizemos assim, se passamos a ter uma companhia aérea subsidiária, mais uma subsidiária da Lufthansa, por exemplo, então o que poderá acontecer é o concorrente da TAP compra a TAP. A gente já viu este filme. Aqueles pares de cidades, São Paulo, Oslo, ou Rio de Janeiro, Viena, que as tais viagens não só de turismo, mas de trabalho, digo negócios e não só, não é? Essas viagens assumem essa importância que a TAP tem, que passam a vir por Lisboa e são concorrenciais dessas rotas na Lufthansa e de outras companhias aéreas. Portanto, é o concorrente não só do transporte aéreo, como da própria manutenção e engenharia. A famosa Lufthansa Technik, quando a TAP Manutenção e Engenharia já fez prestação de serviços de manutenção e engenharia para a Lufthansa e outras grandes companhias. Portanto, é preciso chamar a atenção para uma coisa. Não há inevitabilidades. Não há inevitabilidades. E, portanto, é preciso termos a consciência que podemos lutar e intervir para que aquilo que eles nos apontam como inevitabilidade não se confirme, porque podemos de facto ter uma palavra a dizer e devemos ter uma palavra a dizer. Ricardo. Eu tenho dificuldade em perceber o que é que está na cabeça do governo neste momento. Tenho os maiores receios porque o discurso do ministro Fernando Medina é igual àquilo que já nos habituou. Estamos a falar do mesmo ministro que nos disse que não sabia o que era o conceito de turismo a mais, não é? Não faz mal que isso tenha efeitos completamente desestruturantes no território, na habitação, no conjunto da economia. A noção de turismo a mais não existe. Há uma crença profunda na bondade dos mecanismos de mercado. E eu acho que é exatamente esse raciocínio que está por trás do discurso de Fernando Medina. É assim que ele pensa, é nisso que ele acredita, é esse o modelo de desenvolvimento que ele quer para o país. Para mim ainda não é muito claro o que é que está na cabeça dos outros responsáveis do governo, desde logo na cabeça do Primeiro-Ministro, que é quem mais conta aqui. Não sei que compromissos é que ele já terá assumido a nível europeu em relação a isto, e acho que há muitas coisas que se passam a esse nível que nós não conhecemos, só podemos especular. O que para mim é claro é que é um crime se o resultado deste processo for a venda da TAP a uma empresa desta natureza que temos estado aqui a falar, para que se torne apenas mais um ramo das operações e para que a estratégia de desenvolvimento da companhia passe a ser, no fundo, a estar submetida àquilo que são as orientações gerais da estratégia de empresas cujos objetivos não estão necessariamente alinhados com o desenvolvimento do país. Agora, eu volto a dizer, e nisto eventualmente tem aqui alguma divergência com o Bruno, eventualmente, as questões da escala não são menores num setor destes. Isto é, porque é que a escala é importante? Porque, basicamente, a lucratividade da TAP passa muito pela taxa de ocupação dos seus voos. É uma questão fundamental. E como a TAP obtém boa parte daquilo que são os seus rendimentos, da capacidade de estabelecer ligações intercontinentais, uma boa parte dos passageiros que vêm ou do Brasil, ou dos Estados Unidos, ou de outros países da América Latina, diretamente para Lisboa, uma parte muito importante destes passageiros não vêm para Portugal, vão para outros destinos na Europa. A forma de garantir que estes voos continuam a ser viáveis do ponto de vista financeiro e que se mantêm com um nível de competitividade elevado passa, em larga medida, por, em vez de termos aviões que atravessam o Atlântico com 50% de taxa de ocupação, termos aviões que têm 90% de taxa de ocupação média. Não é? E isso só é possível se
a estratégia de voos da TAP estiver muito bem articulada com a estratégia de voos de empresas que depois voam de Lisboa ou de Porto para outros destinos dentro da Europa, que a TAP nunca vai conseguir cobrir. Isto é, já tentou fazer isso e foi um erro do ponto de vista financeiro. A tentação natural é, vamos ligar a muitos aeroportos no continente americano e depois vamos ter muitas ligações de Lisboa para todas as capitais e para todas as cidades onde há aeroportos na Europa. Isto não é possível, porque isto significa fazer um investimento brutal em aviões para rotas que nunca vão ser viáveis. Portanto, como é que isto pode ser viabilizado? É conseguir um tipo de acordo com empresas europeias que aceitem a preservação das rotas intercontinentais na TAP e se articulem com a TAP, negociando com a TAP. Okay, vocês continuam a voar para aquelas cidades, para estas cidades na Europa voamos nós, e portanto isto permite que haja, pode-se até perder algumas ligações intracontinentais, que são o reverso da medalha de manter com mais lucratividade rotas intercontinentais. E por isso é que eu entendo que uma maior articulação com grandes empresas é um aspecto muito importante. A minha dúvida neste momento é se é possível, no contexto atual, fazer essa negociação. E prefiro que não haja privatização absolutamente nenhuma nesta fase do que estar a fazer Claro, quando penso em privatização, eu estou a pensar em privatizações parciais, isto é, ter entrada de capital estrangeiro na TAP, porque reparem, isto é a prática normal de desenvolvimento económico de economias de todos os sistemas. Quer dizer, a China desenvolveu-se nos últimos 40 anos à custa de parcerias com empresas estrangeiras. Qual é a questão fundamental? É que o Estado manteve sempre a propriedade dominante dessas empresas e que teve sempre a capacidade de impor a sua estratégia àquelas empresas. Se me disserem, temos condições para garantir este domínio estratégico da TAP com a entrada da Lufthansa, eu digo, ótimo. Agora, eu acho que nós não temos condições neste momento, com os problemas que houve até aqui, e no momento em que a TAP ainda está com grande fragilidade, em fazer isso. Portanto, eu tenho um grande receio que o Governo, por uma questão de, não sei bem de quê, de compromissos assumidos internacionalmente que nós não conhecemos, de obsessão ideológica, de vontade de se livrar de um problema político, seja o motivo for, que o Governo se apresse no processo de privatização que neste momento tem tudo para correr mal. E, portanto, nesse sentido, eu acho que nós devemos estar, de facto, muito atentos e ser muito críticos e fazer as perguntas certas ao Governo e garantir que o Governo percebe que se cometer este erro, que vai pagá-las, de uma forma ou de outra, onde lhes pagar. Porque é a melhor esperança que nós podemos ter neste momento de que o negócio não seja mau, ou que não seja assim tão mau. Obrigado a todos. O Megafone é o podcast do Abril Abril. Os episódios estão disponíveis no Spotify, Mixcloud, YouTube, Stitcher e sempre em abrilabril.pt.